Depois de muito tempo, estamos de volta ao carro provisoriamente, porque eu já não estou mais no ambiente que nós gravamos costumeiramente, então estamos aqui no carro, onde praticamente tudo começou. E nesse vídeo eu gostaria de comentar um pouco sobre a participação de Joel Pinheiro e de Joyce Hasselman no programa Pânico no Rádio. O link vai estar aqui na descrição para que você possa ver e tirar as suas próprias conclusões. Essa entrevista, esse encontro da Joyce com o Joel Pinheiro, não há nada de mais interessante, eu nem estava pensando em fazer vídeo sobre isso, se não fosse por um único momento uma fala do Joel, que é uma fala muito pontual, que é muito breve, mas é muito interessante. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, eu gostaria de pedir a sua colaboração aqui com o canal, se inscreva aqui no canal do Professor Leonardo, ative as notificações para que você não perca nenhum dos conteúdos diários que nós fazemos aqui no YouTube. Também me siga nas outras redes sociais, no Twitter é @profileoficial e também no Instagram, canal Profiléu. Mas vamos falar primeiro da participação da Joyce. A Joyce Hasselman, ela utilizou o programa Pânico como sendo um palanque eleitoral. Ela tem pretensões de se candidatar como candidata à Prefeitura de São Paulo, vai se candidatar, venceu uma queda de braço no PSL, antigamente que tinha Bolsonaro, sem Bolsonaro ficou muito mais fácil para ela poder ser a candidata do PSL em São Paulo. Infelizmente para Joyce, nas últimas pesquisas de intenção de voto, ela não estava muito bem cotada, estava ali na primeira pesquisa que foi soltada lá atrás, em 2019, ela estava com 7% dos votos, uma porcentagem não muito positiva. E na segunda e mais recente pesquisa de intenção de votos, aquela que mostrava Celso Russomano em primeiro, Marta Suplicy em segundo, Joyce Hasselman estava ali com 1,5% dos votos, atrás mesmo até do Arthur Doval. Mamãe falei, que ela mesmo fala que ele é um garoto, que ele é um menino, falou na entrevista do Pânico. Mas o que acontece? Então Joyce, ela tentou utilizar o programa Pânico para mostrar que ela ainda está junto com o Bolsonaro. Não com os filhos, mas sim com o Bolsonaro. Porque o eleitor de Joyce é um eleitor bolsonarista. Ela surfou muito a onda do bolsonarismo e conseguiu ser eleita, mas depois acabou virando as costas para Bolsonaro, sofreu muitos ataques por conta dos filhos do Bolsonaro, todos aqueles cyberataques que ela acabou sofrendo. Então ela se afastou e Bolsonaro rompeu com ela. Bolsonaro até mesmo chamou ela de gorda, em uma live chamou ela de gorda publicamente, ofende Joyce Hasselman, mas ela continua indo lá bajular Bolsonaro, isso porque sem Bolsonaro ela se sente morta politicamente. Então ela precisa continuar adorando, bajulando Bolsonaro, porque caso contrário, as chances dela, que já são remotas, vão ficar ainda menores. Então ela usou o programa Pânico para passar uma mensagem para o eleitor paulistano de que ela ainda continua sendo uma aliada, ou pelo menos da parte dela, de Bolsonaro. Agora vamos falar sobre o que interessa, que foi a fala do Joel Pinheiro. Em um determinado momento, o Joel Pinheiro, ele comenta com o Emílio a respeito da destruição que Bolsonaro ele está fazendo no país. Ele disse: eu estou muito preocupado com o futuro, porque Bolsonaro está destruindo o futuro. E quando ele fala isso, ele endossa aquela posição que nós aqui do canal já estamos falando desde meados do primeiro semestre do ano passado, sobre a destruição de Bolsonaro. E conversando com o Giraldelli, conversando com outras pessoas, lendo muito a análise de outras pessoas, nós falamos: Bolsonaro ele quer destruir a República. E muitos outros analistas começaram a endossar essa visão, além de mim, do Giraldelli, o próprio Marco Antônio Villa já falou sobre isso também em vídeos dele, outros analistas em mídias impressas também falaram, e o Joel ele endossou isso no programa Pânico. O que Bolsonaro quer? Bolsonaro ele não é uma ameaça para a democracia, e o Joel nem falou sobre isso, e ele foi muito preciso, porque Bolsonaro é uma ameaça à democracia. Bolsonaro ele está sim participando do jogo democrático, montou o próprio partido, tem medo do impeachment, sabe que precisa negociar com o Congresso, então ele está cada vez mais entrando no jogo democrático, mas ele ameaça e muito a República. Por quê? Porque ele ameaça as instituições, a coisa pública, e é por isso que o Joel Pinheiro fala que o Bolsonaro ele é uma ameaça ao futuro, porque ele está destruindo a educação com Abraham Weintraub, a Amazônia, a floresta é um patrimônio do Brasil, é um patrimônio público, então todos nós brasileiros podemos usufruir da Amazônia, mas Bolsonaro ele não vê dessa forma e ele destrói tudo aquilo que é público. Então por isso que ele é uma ameaça à República. E essa foi a primeira vez que eu vejo alguém falando disso em um programa de repercussão nacional, porque o Pânico passa no rádio. Então as pessoas começaram a ter um pouquinho mais de entendimento a respeito desse assunto. É claro que o Joel não aprofundou nessa questão, nesse detalhe. O programa ele era da Joyce, o Joel ele foi simplesmente um coadjuvante ali. E também não sei se ele conseguiria
chegar nesse nível de detalhe, falando da destruição da República, falando que Bolsonaro é uma ameaça para as instituições republicanas e não para a democracia. Mas só pelo fato dele ter falado que o Bolsonaro ameaça o futuro e deu exemplos e falou de destruição, isso é bastante proveitoso e vale o destaque aqui no canal, porque nós falamos muito sobre isso e mais pessoas cada vez mais começam a perceber essa faceta destrutiva de Bolsonaro como sendo uma ameaça para a nossa república. Se você chegou até aqui, considere se inscrever no canal. Gostaria muito de ouvir a sua opinião a respeito dessa participação da Joyce e também do Joel Pinheiro no programa Pânico. Como eu falei, o link do vídeo vai estar aqui na descrição. Me siga nas outras redes sociais, no Twitter, @profileoficial, é um pouco mais sério, mas no Instagram é mais diversão, é mais descontraído, falamos sobre Big Brother e outros assuntos, outras amenidades. Então me siga lá, no Instagram é canal Profiléu.